Olá, meus amores! Vamos começar a nossa aula de História? Essa vai ser a última aula de História de vocês, antes da prova, né? Lembrando que na semana de prova, que começa na próxima semana a partir do dia 21, né? Na próxima semana não será disponibilizado videoaula para vocês, né? Então, essa é a última videoaula da disciplina de História. E nessa aula nós vamos fazer uma revisão geral sobre os conteúdos que nós trabalhamos na unidade 3, tá? Então, baseado nos conteúdos na unidade 3, no livro, no reforço e também na apostila de vocês, vocês vão responder no caderno de vocês as questões propostas, tá? Essas questões que eu vou desenvolver agora com vocês, elas se encontram disponíveis no anexo lá da plataforma, tá? Vocês podem imprimir e colar no caderno, ou vocês podem registrar as questões no caderno e responder, tá? Fica ao critério de vocês, ok? Então, vamos lá? Juntamente comigo, vocês vão responder essas questões, tá? Pra gente relembrar alguns tópicos importantes do conteúdo. Primeiramente, nós vamos lembrar algumas informações acerca dos movimentos nativistas, né? Aí nós vamos julgar as frases, vamos dizer se as frases são certas ou erradas. Vamos lá. As revoltas nativistas foram aquelas que tiveram como causa principal o descontentamento dos colonos brasileiros com as medidas tomadas pela coroa portuguesa. Esse foi o principal motivo dos movimentos nativistas, amores? Certíssimo, né? Então, essa afirmativa, ela se encontra correta, né? Lembra que os movimentos nativistas foram movimentos locais que aconteceram no Brasil, né? Causados por a insatisfação popular, né? Pela insatisfação dos colonos brasileiros, principalmente com o governo português, ok? Entre os movimentos nativistas, nós tivemos a revolta de Beckman, a revolta de Filipe dos Santos, a Inconfidência Mineira, né? A Guerra dos Emboabas, ok? Na letra B, a maior parte dessas revoltas foi reprimida sem violência pela coroa portuguesa, como forma de controlar seu domínio sobre a coroa brasileira. Isso aqui tá certo, gente? Essa informação é acerca dos movimentos nativistas? Não, ela tá incorreta. Por que essa afirmativa ela se encontrou errada? Devido aqui, ó, essa palavra sem tornou a alternativa o quê? Errada, porque a maioria dos movimentos, né, a maior parte dessas revoltas nativistas foram reprimidas, elas foram combatidas com violência por parte da coroa portuguesa, né? A gente vai ver que a maioria dos movimentos, né, os seus líderes e seus participantes tiveram fins trágicos, foram mortos, né? Por exemplo, o líder da Inconfidência Mineira, ele foi o quê? Enforcado. A revolta de Filipe dos Santos, ele também o quê? Acabou sendo o quê? Morto, né? Seus líderes presos, então foi combatida com violência, sim, tá? Então, com isso, a gente recapitulou os movimentos nativistas e na letra A ficou certa e na letra B ficou errada, ok? Na questão de número 2, você vai ver que na folha não tem espaço para responder. Então, significa que essas questões que não têm espaço, elas devem ser respondidas no caderno, tá? Então, vamos aqui, ó. A questão de número 2 está assim, ó. Combate ao monopólio e aos altos preços praticados pela Companhia de Comércio de Maranhão e também aos jesuítas que queriam impedir os grandes proprietários de escravizar os indígenas. Isso aqui está falando uma definição de um dos movimentos nativistas. Combate ao monopólio e altos preços praticados pela Companhia do Maranhão. Isso se refere ao quê, meu amor? A qual movimento que se refere, hein? Vocês lembram, amores? Nós estamos falando do quê? Da revolta de quê? De Beckman, né? Então, a questão de número 2, ela está se referindo à revolta de Beckman, ok? Que foi gerada, né? Foi um movimento que foi causada principalmente pela venda a um preço baixo dos produtos, né? E a Companhia de Comércio do Maranhão repassava os produtos a um preço muito mais alto. A insatisfação por parte dos proprietários, dos grandes proprietários, porque não poderiam o quê? Escravizar os indígenas, eles não tinham mão de obra, né, para trabalhar, ok?
Já na questão de número 3, está assim, ó, movimento em oposição às casas de fundição, que havia aumentado a exploração da coroa sobre os minérios. Esse número 7 aqui, ele está em excesso, tá? Vocês podem tirar. Então, quando esse movimento que foi causado em oposição às casas de fundição foi qual movimento? Vocês lembram? Foi a revolta de Filipe dos Santos, né? Ele se opôs à cobrança abusiva de impostos por parte da coroa sobre os minérios que eram explorados, né? Na questão de número 4, tá assim, ó, revolta que ocorreram na mesma região do Brasil contra a dominação portuguesa na área da mineração, né? Quando a gente está falando, ó, movimentos em oposição a, ó, revoltas que ocorreram na região do Brasil, na mesma região, na mesma localidade, contra a dominação portuguesa na área de dominação. A gente está falando de quais movimentos? Nós estamos falando da Guerra dos Emboabas, né? Guerra dos Emboabas, e também nós estamos falando do que? Da Inconfidência Mineira e a Inconfidência Mineira, ok? Esses foram os movimentos, né, causados contra a dominação portuguesa na área da mineração. Na questão de número 5, tá assim, ó, complete. Letra A. 20% do ouro extraído nas minas. Como é que era o nome do imposto que era cobrado sobre 20% dos ouros das minas? Isso é chamado de quê? De quinto. Lembra? O local onde o ouro em pó era transformado em barras de ouro. Como é que era o nome do local que acontecia isso? Casas de fundição, né? Na letra C, local onde se gravava o selo real do ouro, também nas casas de fundição, né? Na letra D, punição caso não se conseguir arrecadar sem arrobas de ouro na região. Era chamado de quê? De derrama, né? Lembra derrama? Que era um imposto cobrado. Se você não conseguisse arrecadar sem arrobas, você tinha que pagar de qualquer forma para o governo, né? Se você não tivesse outra forma, o que o governo fazia? Ia lá na sua casa, pegava aquilo que você tivesse de valor e levava, tá? Não queria saber, só queria receber o imposto, né? E na letra E, imposto cobrado de acordo com a quantidade de escravos que trabalhavam nas minas, até pela quantidade de escravos que se tinham lá nas minas para retirar o ouro, também se cobrava imposto. Isso era chamada de quê? De captação, ok? Vamos recapitular como é que ficou as questões, né? Na questão de número 2, o que nós respondemos? Revolta de Beckmann. Na questão de número 3, ficou o quê? Revolta de Filipe dos Santos. Na questão de número 4, ficou o quê? Guerra dos Emboabas. Guerra dos Emboabas, a gente arrumou aqui que a escrita estava incorreta, né? E a Inconfidência Mineira. Na questão de número 5, na letra A, 20% de ouro extraído da Minas Gerais era chamada de quinto. O local onde o ouro em pó era transformado em barras e o local onde se gravava o ouro, o selo real no ouro, né? Também era chamado de quê? Casa de fundição. Na letra D, perguntou local, punição caso não se conseguisse sem arrobas de ouro na região, era chamado de derrama, né? O nome do imposto. O imposto que era cobrado sobre a quantidade de escravos que trabalhassem nas minas era chamado de captação, ok? Então, nós paramos na questão de número 5. A questão de número 6 está assim, ó. Outro tópico sobre a unidade 3, sobre a vinda da família real para o Brasil. Quais as frases estão certas? Primeiramente, fala assim, ó. Promoveu a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves? E aí, tá correto a vinda da família real? Sim, então está correto. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar e marcar um X. Com a vinda da família real, houve grande aumento dos impostos para a manutenção da corte nas cidades brasileiras? Também, né, gente? Aumentou os custos do Brasil, né? A abertura dos postos brasileiros às nações amigas beneficiou principalmente a Inglaterra? Sim, né? Para que a corte portuguesa viesse para o Brasil, ela necessitou da escolta da Inglaterra, né? E um dos acordos estabelecidos entre Portugal e Inglaterra é que assim que chegasse ao Brasil,
Portugal deveria abrir os portos brasileiros, né, às nações amigas, né? Lembrando que a vinda da família real, ela foi provocada por causa de um conflito entre a França e a Inglaterra, né? A França queria dominar o comércio europeu, só que para dominar o comércio europeu, ela teria que derrotar o quê? A Inglaterra. E uma das maneiras dela fazer isso, ela estabeleceu o quê? O bloqueio continental, que era a proibição dos países europeus de praticar o comércio com a Inglaterra. Era uma maneira de enfraquecer a Inglaterra financeiramente, né? Só que acabou que Portugal, ele tinha uma relação tanto com a Inglaterra como a França, mas ele não obedeceu o bloqueio continental e teve que o quê? Fugir para o Brasil, né? E aí nessa parte ele teve o apoio da Inglaterra, ok? Com o fim dos conflitos do cenário europeu, Dom Pedro retorna a Portugal e leva todo o dinheiro dos cofres brasileiros. É correto, gente? É corretíssimo, né? Quando essa guerra estabelecida entre a França e a Inglaterra, né? Acaba que Napoleão é derrotado, aí vê-se Dom João, que até então era o que? O governante de Portugal, né, que estava aqui no Brasil, viu uma oportunidade de retornar para o seu país, né? E ele, quando ele retornou, ele levou também o que? As riquezas que estavam nos cofres brasileiros, ok? E ele deixa o que? O trono a favor do seu filho, Dom Pedro, né? Mas deixa uma situação bem crítica para o seu filho, porque ele leva as riquezas e Dom Pedro, ele herda um governo em crise, né? Onde ele deve fazer várias adaptações para restabelecer a economia brasileira, ok? Então, na questão de número 6, todas as afirmativas, elas estão o quê? Corretas. Agora, nós vamos prosseguir na questão de número 7, que também é para ser respondida no caderno. Por que Portugal não obedeceu a ordem do imperador da França? Ou seja, ele não obedeceu o bloqueio continental. Já acabou de pegar e falar, né? Portugal, ele era aliado da Inglaterra e também dependia dos seus recursos, o quê? Financeiros. Embora Portugal tivesse também uma relação com a França, mas ela devia financeiramente, favores à Inglaterra, né? Por isso que ela não poderia obedecer o bloqueio continental, ok? Já na questão de número 8, tá assim, ó, escreva um dos pontos que estabelecia a primeira Constituição do Brasil, né? Então, como eu disse, Dom João retorna para Portugal, quem assume o trono é Dom Pedro, né, como príncipe regente, e ele, no seu governo, ele estabeleceu a primeira Constituição brasileira, né? Ele convoca uma assembleia, onde é feita a primeira Constituição. Ele não concorda com os termos estabelecidos nessa primeira Constituição, então ele dissolve a Assembleia e revoga aquilo que foi estabelecido na primeira Constituição. Aí ele faz uma nova Constituição, né, onde ele, com pessoas que são aliadas a ele restabelece uma Constituição que ele coloca algumas medidas, né, que o favorecem, né? Então, vamos ver quais são essas medidas, né? Primeiramente, nessa Constituição que ele estabelece, ele determina que a monarquia ela vai ser o quê? Hereditária, como sistema de governo, ou seja, o poder vai passar de pai para filho. Ele também estabelece que nessa Constituição, que nas eleições só poderiam votar homens livres e com renda determinada, excluindo o voto das mulheres, homens livres e pobres e os escravos, ou seja, uma minoria da população participaria das eleições. O voto seria o quê? Aberto, ou seja, não seria secreto. Quem votasse, a minoria que pudesse votar, todo mundo ia saber para quem o voto foi estabelecido. Também nessa Constituição determinava os 4 poderes, né? O poder executivo, que era exercido pelo imperador e seus ministros, o poder legislativo, que seria exercido pelos deputados, senadores, o poder judiciário, que era formado por juízes escolhidos pelo imperador, e o poder moderador, que era exercido pelo imperador
e esse poder moderador, ele controlava todos os outros poderes. Então, o poder moderador, ele estava acima do poder legislativo, acima do poder judiciário e acima do poder executivo. Então, ele comandava todos os outros, tá? Então, essas foram as principais medidas estabelecidas na Constituição, primeira Constituição brasileira, a primeira Constituição no sistema monárquico. Tá? No sistema de monarquia, ok? E também a existência do poder moderador, ele acabou gerando o quê? Muita insatisfação. Por que gerou insatisfação? Porque ele concentrava, tá? Todo o poder nas mãos do imperador, né? Como eu disse, tudo tinha que passar o quê? Pelo imperador, né? Todas as leis, tudo aquilo que fosse estabelecido tinha que passar por ele, tá? Então, essas foram as medidas estabelecidas no poder moderador. Então, recapitulando, a questão de número 7 era aliado à Inglaterra e dependia dos seus recursos financeiros, e esses foram os tópicos que estabelecia a primeira Constituição do Brasil, a primeira Constituição monárquica, tá? Continuando, nós temos o quê? A questão de número 9. A questão de número 9, ela está relacionada justamente àquilo que a gente fez aqui na questão de número 8. O que era o poder moderador? O poder moderador era o poder que o quê? Determinava, era o poder exercido pelo imperador que controlava os poderes executivo, judiciário e legislativo. O poder que dava plenos poderes, todas as decisões deveriam passar pelo imperador, né? Ele centralizava o poder na mão de uma única pessoa, no caso o imperador, o rei, ok? Na questão de número 10, vamos continuar. Por meio da Constituição de 1824, foi instituído o poder moderador. Além desse poder, quais outros 3 poderes foram estabelecidos nessa Constituição? A gente falou também aqui na questão de número 8. Lembra que a primeira Constituição estabeleceu 4 poderes: poder executivo, legislativo, judiciário e o moderador. Então, além do moderador, nós tivemos o quê? Nós temos o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Hoje nós somos o quê? Uma república. O sistema de governo do Brasil é o quê? Uma república. Quer dizer isso? O poder, ele é escolhido, né? Os governantes do nosso país, dos estados, do município e o representante maior, que é no caso do país, eles são escolhidos pelo povo, através do voto. Nós exercemos o quê? A democracia. Já na monarquia, não. O poder, ele era hereditário, tá? Os mesmos poderes que tinham na monarquia tem agora no sistema republicano. Só que nós não temos o quê? Poder moderador. Nós temos apenas 3 poderes, ok? E continuando, a questão de número 11 está assim, pesados impostos cobrados pela coroa, que diminuíam a capacidade de concorrência dos produtos gaúchos, especialmente do charque. Foi a causa de qual conflito? Durante o período regencial, né, que é o período que se inicia quando Dom Pedro I, né, ele lembra que Dom Pedro ele governa o Brasil, primeiramente, quando seu pai deixa o governo para ele começa a fazer algumas mudanças, estabelece a Constituição, ele solicita, parte da população que era a favor do seu governo, solicita que ele permaneça no Brasil, né? Ele declara a independência do Brasil e torna-se o primeiro imperador brasileiro. Só que o seu governo, ele não teve uma duração grande, passa-se um tempo por causa principalmente das insatisfações por parte da população, vários conflitos acontecem no nosso país, vários movimentos. Acaba que ele renuncia ao cargo e deixa o cargo a favor do seu filho, né, Pedro Alcântara, que até então era menor de idade, só tinha 5 anos. E acaba que quem assume o governo são o quê? Os regentes, né? Porque a Constituição estabelece que o governante, para assumir, ele tem que ter 18 anos de idade. Pedro Alcântara, como era criança,
tem que ter regentes que governem no seu lugar, né? Então, essa fase onde o Brasil foi governado por regentes foi chamado de período regencial. Uma parte da nossa história onde teve vários conflitos, várias revoltas, um período bastante tumultuado na história do Brasil. Então, entre as revoltas regenciais, nós tivemos uma revolta que foi causada principalmente pela cobrança pela coroa em relação à produção de charque, né? Qual é o nome dessa revolta regencial, né? Vocês lembram como é que é o nome? Que era a regência, ela aconteceu no caso no estado do Rio Grande do Sul, né? Os gaúchos eram os participantes, os líderes desse movimento era o quê? Giuseppe Garibaldi, né? Então, como é que era o nome desse movimento? Desse movimento regencial? Era o quê? Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha. Além da Guerra dos Farrapos, nós tivemos o quê? Mais outras revoltas regenciais, né? Essas revoltas regenciais, principalmente por causa da insatisfação do governo, né? Com o governo, com o tipo de governo. Aí nós... Então, essas outras as revoltas, né, foram geradas pela insatisfação da população com o governo, né? Com o governo que não correspondiam às expectativas da população, né? Então, entre essas revoltas, nós tivemos a cabanagem, a sabinada, a balaiada, além da Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, que nós vemos agora na questão de número 11, tá? Na questão de número 12 está assim: o grande interesse da Inglaterra na extinção do tráfico negreiro no Brasil devia-se a qual fator? Lembra que nós tivemos, aí a gente fala de um acontecimento que ocorreu principalmente no segundo reinado, né? Entre dois acontecimentos principais do segundo reinado, a gente pode destacar a Guerra do Paraguai e o fim da escravidão, né? O fim da escravidão, ela foi influenciada bastante para a Inglaterra, só que não pela Inglaterra ser boazinha, né? A Inglaterra, ela tinha interesse no fim da escravidão devido ao que? Ela vendia o açúcar e o Brasil era um concorrente em relação ao comércio do açúcar. Então, se não tivesse mão de obra escrava para trabalhar, a produção de açúcar no Brasil iria diminuir. Então, a concorrência do Brasil com a Inglaterra iria o quê? Diminuir. Então, por isso que era o interesse da Inglaterra acabar com a escravidão, né, no Brasil. Então, acabando assim com a escravidão, ela deveria o quê? Ela teria uma ampliação do consumidor de sua mercadoria, né? Ela poderia comercializar de uma forma maior o açúcar, né? Então, esse foi o motivo dela incentivar o fim da escravidão, ok? Já na questão de número 13, que nós vamos fazer agora, tá assim, ó. Julgue as afirmativas, né? Sobre alguns acontecimentos do cenário brasileiro, nós vamos analisar e julgar se as afirmativas são verdadeiras ou falsas, certas ou erradas. Após a independência, o Brasil ficou livre do domínio português, porém passou a depender economicamente da Inglaterra. Verdadeiramente correto, certíssimo, né? O Brasil, ele acabou adquirindo uma grande dívida com a Inglaterra para custear, né, a sua independência, porque ela teve que pagar para Portugal, que não aceitava a independência. Então, esse processo de independência, ele não foi um processo rápido, não, tá? Acabou que o Brasil pagou para Portugal para se ver livre, para realmente se tornar um país livre, tá? Na letra B, a atuação dos ingleses na nova nação restringia-se à comercialização dos produtos industrializados dentro do país. Os ingleses aqui na nossa nação só restringiam a comercialização dos produtos industrializados? Não, tá? A Inglaterra, ela tinha uma liberdade em relação a outros fatores aqui no nosso país. Na letra C, os ingleses tinham grande interesse em acabar com o tráfico negreiro no Brasil, pois só assim poderiam ampliar a venda dos seus produtos no país? Verdadeiro, né? Lembra que o comércio do açúcar, né? O Brasil era
acaba que era um concorrente da Inglaterra, então diminuindo o tráfico de escravos, diminuindo a escravidão, o comércio da Inglaterra poderia ser o quê? Ampliado, né? Diminuindo um concorrente. A divergência de interesses com relação ao tráfico de escravos tornou-se tensa a relação entre o Brasil e a Inglaterra, culminando no rompimento de relações diplomáticas devido aos incidentes dos navios britânicos e brasileiros. Verdadeiro, né? Até que realmente acabasse a escravidão, teve um conflito entre ingleses e brasileiros, né? Na questão de número 14, que é a última questão que eu vou propor para vocês hoje, né, na revisão, tá assim: Dom Pedro II, né, governante do segundo reinado, após a abdicação de seu pai, em 1831, passou a ser o príncipe regente no Brasil. Essa fase durou até o ano de 1840, quando foi formalizada a sua situação de imperador, quando ele tinha 14 anos de idade. Essa formalização ficou conhecida como quando Dom Pedro assumiu o trono com apenas 14 anos de idade, né? A idade que era diferente daquilo que estabelecia a Constituição. Como que ficou conhecido na nossa história? Isso ficou conhecido como o quê? O golpe da maioridade, né? Foi nomeado como o golpe da maioridade, porque ele não tinha idade suficiente, porque 14 anos não era maior de idade, e mesmo assim ele assumiu, né, o trono brasileiro, ok? Então, nós, amores, concluímos, né, a tia comentou com vocês essas questões que estão disponíveis lá na plataforma, para que vocês possam estudar, tá? Então, não se esqueçam, se for necessário, retorne às aulas, retorne ao vídeo, para que você possa conferir a resolução dessas questões, tá? A tia não vai disponibilizar o gabarito lá na plataforma, tá? Porque vocês vão assistir o comentário estabelecido pela tia nessa videoaula, para que vocês possam corrigir juntamente comigo, tá? Então, beijo, meus amores, estudem bastante, tenham sucesso nos estudos de vocês, e para que vocês possam fazer uma boa prova, tá? Tudo que vocês precisam está no livro didático de vocês, no reforço e na apostila, tá? Então, beijos, um cheiro e boa prova para vocês.